Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João, capítulo... dessa vez não tem capítulo não, é o complemento, na verdade, é o último vídeo complementar do nosso Evangelho de João, para a gente poder encerrar a nossa série de vídeos desse Evangelho. Aqui vamos falar sobre a ascensão de Jesus. Começando primeiramente, fala sobre a ascensão de Jesus relatada no Evangelho de Lucas, que seria a nona aparição que nós vemos Jesus a testemunhas, né, no Evangelho, nos Evangelhos. Então, os levou para Betânia, lembrando para Betânia ocidental, que ficava a oeste do Rio Jordão, que ficava na Judéia, né? E foi para o Monte das Oliveiras, né? Para a parte do Monte das Oliveiras que ficava em Betânia. Como de costume, né? Ele ficava muito no Monte das Oliveiras com seus discípulos em Betânia, né? E erguendo as mãos, os abençoou. Então começou a abençoar seus discípulos, né? Aquelas pessoas que estavam assistindo, né? Não só os apóstolos, mas também outros seguidores. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, né? Sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, né? Tomados de grande alegria, né? Porque eles teriam que voltar para Jerusalém e esperar até a descida do Espírito Santo, como prometido por Deus, e Jesus também tinha revelado a eles, também relembrado sobre essa promessa. E estavam sempre no templo louvando a Deus, na igreja primitiva, passava junto, muitas vezes, todos os dias, né, no templo, louvando a Deus e tendo várias atividades em conjunto. Bom, agora nós vamos ver, né, segundo o Evangelho de Atos, que vai nos contar alguns outros fatos, né, para entender de forma um pouco mais completa também. Primeiramente vamos ao prólogo de Atos, para poder entender um pouco melhor também. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Em Lucas aparece isso, né? Quando ele comeu lá no cenáculo em Jerusalém, disse que eles não saíssem de Jerusalém, né? Mas que esperassem a promessa do Pai, né? Do derramamento do Espírito Santo, a qual disse ele, né? De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora vamos chegar na parte, literalmente falando sobre a ascensão de Jesus, no livro de Atos, né? Então, os que estavam reunidos, lembrando que estavam reunidos em Betânia, no Monte das Oliveiras, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então, algumas pessoas, né, que estavam reunidas ainda tinham aquela preocupação do reino messiânico, né? Aquele pensamento do Cristo político que livraria eles do domínio de Roma, daria destaque a Israel no meio de todas as nações, né? Daria poder a Israel, mas Jesus disse a eles, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui Jesus reforçou o papel, o pensamento de que eles deveriam pensar em evangelizar, em pregar a todas as nações, né, que era o mais importante. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, lembrando que em Lucas diz que enquanto eles abençoava, né, a vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, né? Uma nuvem começou a encobriu ele dos olhos das pessoas que observavam. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que dois varões vestidos de branco, né, dois anjos, se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir.
Então Jesus teve essa ascensão maravilhosa aos céus, né? E aqui nós vamos algumas curiosidades, uma curiosidade sobre ainda essa parte da ascensão, né? O que aconteceu após isso. Então, né, os apóstolos, os discípulos, né, 120 pessoas, né, se reuniram, foram para Jerusalém, né, voltaram para Jerusalém, dali do Monte das Oliveiras, que ele estava daquela cidade, né, segundo o livro de Atos, tanto como a jornada de um sábado, ou seja, 2.000 côvados, que seria 900 metros, quase 1 quilômetro, né, que o Monte das Oliveiras estava, de Jerusalém, e Betânia, a gente vê no livro de João que distava de Jerusalém 15 estádios, que seria 2.775 metros. Então, provavelmente porque o Monte das Oliveiras, lembrando que ele tinha tem uma cadeia de 3 montanhas, então pegava não só uma cidade, no caso a aldeia, né, passava por vários locais. Então, Betânia ficava numa parte do Monte das Oliveiras um pouco mais distante, né, de Jerusalém. Então, tinha essas distâncias que são relatadas. E agora a ascensão, né, de Jesus, de acordo com o livro de Marcos, vai falar um pouco mais do que aconteceu posteriormente a isso, né? Dito assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, né, o Espírito Santo, e confirmando a palavra por meio de sinais, né, como tinha falado já antes, né, que se seguiam sinais, né, que no livro de Marcos, né, os sinais já foram relatados anteriormente. E agora uma curiosidade, né, que além dessas 9 aparições relatadas nos evangelhos, né, em 1 Coríntios 15 vai ser relatado algumas aparições de Jesus, né, a Tiago, né, antes da ascensão em Betânia. Não vai ser muito específico, mas só vai falar que Jesus apareceu a ele. E também vai falar sobre a aparição também a Paulo, né, no caminho para Damasco. Então teria mais essa 10ª aparição que a gente encontra em 1 Coríntios, né? E se for contar também a de Paulo no caminho para Damasco seria a 11ª. Então, pessoal, é isso. Aqui nós terminamos a nossa série de vídeos do Evangelho de João. Espero que tenham aprendido muita coisa, né? Isso aqui foi alguns vídeos caseiros, algo que eu fiz para poder ajudar vocês. Não algo muito elaborado. Espero que vocês possam assistir quantas vezes quiser e aprender sempre, pessoal. Valeu, vamos rumo ao aprendizado, né? Para poder se destacar e focar no ver. E também no aprendizado em si, botar em prática muitas coisas que aprendemos aqui, pessoal. Então, valeu, muito obrigado. Tamo junto.